Olá! Tá começando mais um vídeo no Setor Visitante, hoje 12 de janeiro de 2026, eu tô na área, mais uma vez para falar do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. A grande notícia do início dessa semana é o fico de Jefferson Savarino, que recusou uma proposta do Fluminense, mas segue com um futuro incerto no Botafogo. Mas por que ele segue com um futuro incerto? Porque tá escancarado que o Botafogo precisa urgentemente reduzir a folha salarial e o Savarino tem mercado e também tem um dos salários mais altos do elenco. A permanência do Savarino certamente foi a melhor notícia das últimas semanas para o torcedor botafoguense, mas podemos dizer que atrapalha um pouco os planos da diretoria. Antes, deixa eu pedir o like para os amigos que estão me assistindo aqui. Já deixa o like, assim o algoritmo do YouTube entende que esse é um conteúdo legal e entrega para mais botafoguenses. Vou pedir também para vocês se inscreverem no canal. Estamos quase chegando aos 80 mil inscritos. Precisamos de vocês para bater essa marca expressiva. E tem também clube de membros, né? Vocês podem ajudar o setor visitante financeiramente a partir de R$ 5. O link para o clube de membros está aqui na descrição. Bom, vamos lá. Ontem um amigo aqui no chat escreveu brincando que eu estava desolado com a permanência de Jefferson Savarino no Botafogo. Eu respondi que não estava desolado com o fico do nosso camisa 10. Eu estou desolado com a crise financeira que o Botafogo está vivendo. Eu estou desolado com o transfer ban que a gente não consegue resolver, destravar. Isso sim tem tirado o meu sono. No mundo ideal, é óbvio que eu quero que o Savarino continue no Botafogo. E, aliás, muito legal ver a repercussão dessa recusa ao Fluminense, né? O torcedor do Botafogo ficou machucado com o desmanche do time de 2024, no ano passado, ficou triste com a saída do Marlon Freitas para um time concorrente, né? Muitos jogadores importantes saíram do Botafogo, alguns considerados ídolos, né, pela torcida, principalmente pelos mais novos, e isso foi minando um pouco a autoestima do torcedor alvinegro, né? E essa decisão do Savarino, ela resgata um pouco essa autoestima, essa percepção de que estávamos sendo rejeitados, né, com muitos atletas, inclusive, chegando a forçar uma saída. Então, o torcedor, ele meio que pensa assim agora, assim, olha, não é todo mundo que vê o Botafogo como um trampolim. Tem quem goste do clube, tem quem goste da torcida, tem quem queira ficar aqui. Então, acho que esse meio que é o sentimento do torcedor, depois de ver ali toda essa repercussão nas redes sociais. O Savarino, ele também tem uma importância extra por se tratar do último remanescente do quarteto fantástico que entrou para a história do Botafogo, né? E não só do Botafogo, mas do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Eu deixo bem claro aqui, já falei várias vezes, vocês me conhecem, eu sou fanzaço do Savarino. Eu discordei quando o Luiz Henrique, né, foi eleito o melhor jogador do Brasileirão de 2024. Acho que o Luiz foi o melhor da Libertadores, mas o melhor do Brasileiro foi o Savarino. Tem uma camisa com o nome do Savarino, acho um jogador foda, né? Teve uma temporada ruim no ano passado, mas tem totais condições de dar a volta por cima agora em 2026. E assim, como eu falei algumas vezes, hoje, na minha opinião, e é bom deixar claro isso, né? O Savarino é banco no Botafogo. Amo o Savarino, mas hoje eu enxergo o Savarino como um jogador reserva. Eu, Pedro, né? Eu gostaria de ver o Montoro e o Santi como titulares. O Anselmo me parece que discorda, porque nesses primeiros treinos ele escalou Montoro e Tuco Correia. E de repente pode até ser que o Savarino seria o escolhido para estar ali com o Montoro ou com o Tuco se ele não tivesse envolvido nessa negociação com o Fluminense. Mas a questão é que o Botafogo hoje tem muitos jogadores para essa posição do Savarino. Tem o Tuco, Santi Rodrigues, Montoro, o próprio Savarino, tem também o Barreira, o Arthur Riborne, todos esses caras podem jogar por ali, e não são jogadores baratos, né? Hoje o elenco do Botafogo é caro, só que não é um elenco equilibrado. A gente tem muitas opções do meio campo para frente, meias, pontas, a gente tem muitos, mas as nossas opções para o setor defensivo, elas estão muito curtas, né? O Botafogo, a gente pode falar que está no limite. Portanto, o Botafogo precisa negociar alguns jogadores para reduzir a folha salarial e deixar o elenco mais homogêneo. Falando mais uma vez aqui sobre o mundo ideal, eu gostaria que o Tuco fosse o jogador negociado, mas no futebol, como vocês sabem, né, as coisas não são tão simples assim. Ah, vende o Matheus Martins ou o Arthur Riborne. Cara, infelizmente,
Vou repetir, as coisas não são tão simples assim. Nem no videogame, né, se você for baixar a versão mais atualizada do Football Manager, você não vai conseguir fazer isso. Então, assim, não vai ser fácil, né? Aparecer agora uma proposta maluca de 10 milhões, de 12 milhões para alguns desses jogadores, ou alguém que queira pagar, né, o salário do Tuco, ou uma boa parte, ou mais da metade do salário do Tuco. Né? E sobre Matheus Martins, Nathan Fernandes, Arthur Reborn, não dá para vender os caras de qualquer maneira, né? Vamos vender aí por 3, 4 milhões. Você vai perder dinheiro. Então, nesse momento, inclusive até o Gé falou isso, o Botafogo segue aberto a vender o meia venezuelano, né, por alguns motivos. Né? E quais são esses motivos? O Savarino tem mercado, o Savarino é multicampeão aqui no futebol brasileiro, ganhou o Brasileiro e Libertadores no Botafogo, ganhou o Brasileiro e Copa do Brasil no Atlético Mineiro. Né, o clube pagou um valor muito baixo pela contratação do Savarino, foram nem 3 milhões de dólares, e ele tem um dos salários mais altos do elenco do Botafogo. Então, a gente pode dizer que, de certa forma, a permanência do Savarino, ela atrapalha os planos da diretoria. E isso está escancarado, como eu falei. É só ver a força que o Botafogo está fazendo para negociá-lo. Já foi com o Catar, com a Turquia, com o Corinthians, com o Grêmio, São Paulo, Fluminense. O Botafogo liberou todo mundo para conversar com o Savarino e não ia se opor a uma transferência. Só que o atleta quer continuar no Botafogo e no Rio de Janeiro, né? O atleta e a família do atleta. Então, assim, eu vou falar mais uma vez sobre o mundo ideal. Por mim, o Savarino, obviamente, ficaria. Eu amo o Savarino e acho que ele tem bola para se recuperar da última temporada, que foi bem fraquinha. Só que o Botafogo, ele não atravessa uma boa situação financeira. Se o Savarino ficar mesmo, isso pode significar ter que negociar outros jogadores que o Botafogo gostaria que ficasse nesse momento. Lá, de repente pode vender o Montoro, não sei. E esse é o cenário do momento. A realidade é que o Botafogo ele continua com um problema, continua tendo que reduzir a folha. Perde a oportunidade de trazer um volante promissor, que seria o Wallace Davi. E aí vai ter que contratar um outro volante, porque o elenco está curto nessa posição. Então, meus amigos, não é que eu não esteja feliz com o fico do Savarino. Eu amo o Savarino, por mim ficaria, renovava aí o contrato mais 2, 3 anos. Mas eu não consigo comemorar a permanência do Savarino porque a gente ainda tem um problemaço para resolver. E como que vai resolver? E se bobear, o próprio Savarino ainda sai nessa janela. A situação do Botafogo, ela não tá legal, e aí eu pergunto para vocês, onde está John Textor? Onde está John Textor? Enfim, pessoal, hoje eu estarei no Arena News a partir de 12h30, depois eu vou para... Primeiro, aliás, eu vou para o GE, 12h30, depois Arena News, 1h30 da tarde, Casa cheia também na Arena Alvinegra às 18 horas e 9h25 live aqui no setor visitante. São 4 lives, mais esse conteúdo, 5 conteúdos para vocês que merecem, né? E vão estar sempre atualizados com todas as últimas notícias do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Beleza, meus amigos? Grande abraço para vocês e a gente se vê daqui a pouquinho no podcast do GE e depois no Arena News para falar e trazer todas as informações do Glorioso. Grande abraço e até daqui a pouco.